Boa noite mais uma vez aos irmãos, nossos convidados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir um filme chamado Escritores da Liberdade. É um filme que trata a respeito de uma educadora, onde ela é desafiada a, após a sua formatura, trabalhar com uma escola de periferia. E ela, ao chegar àquela escola, ela assume uma sala que os professores que já permaneciam na escola não queriam ministrar na sala, não queriam assumir. A sala era uma sala de crianças, adolescentes problemáticos. Adolescentes que tinham algumas dificuldades em relação à cultura da sua época. Então você tem crianças, adolescentes que faziam parte de gangues, adolescentes que andavam armados. Na sala dela existiam adolescentes que tinham acabado de engravidar. Então a situação era bem complicada, havia tráfico de drogas na própria sala, eles eram envolvidos com traficantes, inclusive um dos alunos acabou sendo assassinado em determinado momento. E esta professora, ela entendeu que ela tinha uma grande missão. Qual seria a missão? Seria tentar ensiná-los de tal maneira que mudasse a expectativa de vida daqueles adolescentes, que ela conseguisse penetrar o mundo deles de alguma forma e mudar a situação deles. Ela conseguiu. Se você já assistiu o filme, você sabe que no final do filme ela teve êxito. Então, o próprio nome Escritores da Liberdade foi um projeto pedagógico muito criativo, onde ela desafiou cada um dos seus alunos a contar suas próprias histórias. E desafiando eles, por mais que as histórias fossem trágicas, fossem difíceis, histórias de abuso, mas eles tinham que colocar isso para fora e então eles seriam transformados. O problema é que no final do filme, que é baseado num livro, e é baseado em fatos reais, esta professora consegue ter êxito na sua profissão, mas ela teve o seu casamento destruído. E fica uma mensagem interessante para refletir. Uma mensagem que acaba vindo de uma maneira muito silenciosa, mas muito perniciosa do movimento feminista, que é a crise entre profissão e família, a crise entre a sua profissão e a sua maternidade. O que vale mais? Ser uma mulher realizada profissionalmente ou estar casada, estar em um relacionamento e acabar sendo mãe? Então, o filme ele gera esta crise entre os papéis da mulher na sociedade e na família. Então, o movimento feminista acaba colocando o marido desta mulher como alguém incompreensível, como alguém que não entendeu o sonho dela, não comprou o sonho dela. Em determinado momento do filme, numa conversa entre os dois, ela já muito irritada pela postura dele de chamar a atenção dela em relação à dedicação praticamente exclusiva, 24 horas naquela escola, ela pergunta para ele com raiva: e o que você mais quer de mim? E ele vai dizer para ela: eu quero você, eu quero minha esposa de volta. Será que seria exigir demais pedir uma esposa? E no final o filme então acaba com a vitória profissional, com muita gente aplaudindo e uma tragédia familiar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a maternidade e o feminismo. Eu quero trazer algumas reflexões sobre isso. Algumas conquistas, como nós estudamos na semana passada, no feminismo, principalmente no que nós chamamos de feminismo sufragista, feminismo da primeira onda, e como isso se desenvolveu, se desembocando em um feminismo radical, que inclusive vai ter posturas bem enérgicas em relação à maternidade. Então hoje é Dia das Mães, nada melhor do que discutirmos esta crise da maternidade
e a crise do feminismo. Então, para entender um pouco desta questão, eu preciso situá-los dentro de alguns fatos históricos. Então, preciso da sua paciência neste início para que você entenda exatamente a construção que queremos fazer com você. Eu não sei se você já ouviu falar de uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Então, esta mulher é muito famosa. Se você ainda não ouviu falar sobre ela, em algum momento ela vai surgir aí para você, principalmente dentro da cultura universitária. Ela é importante para uma virada dentro do movimento feminista. Eu vou explicar isso para os irmãos. Ela é uma filósofa, é uma escritora francesa, e ela é esposa de ninguém menos do que Jean-Paul Sartre. Se você já ouviu falar sobre ele, então, eu gosto de dizer que, fazendo uma piada gospel, que não tem casal pior do que a dupla Ananias. É esse aqui. É Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Um existencialista que defende basicamente a ideia da falta de sentido na vida, Jean-Paul Sartre, e sua esposa que tem uma vida depravada, e a história vai relatar que várias vezes teve inclusive relações com suas alunas. Então, uma situação muito complicada, um relacionamento completamente aberto, né, autônomo de um lado e do outro. Ela publicou, o que importa para nós aqui hoje, ela publicou um livro em 1949. Esse livro é chamado O Segundo Sexo. Ela vai trazer algumas questões a respeito da posição da mulher. E as principais ideias desse livro, eles vão fundamentar o que nós chamamos de feminismo radical, ou feminismo da terceira onda, que nós estamos vivendo. Eu já falei que há uma polêmica se estamos no feminismo de terceira ou de quarta onda, mas ela influencia muito o feminismo radical. O ponto que nos interessa aqui sobre ela é que ela vai questionar, esse livro da Simone de Beauvoir vai questionar abertamente a função da maternidade. Isso aqui é importante. Esse livro funciona como um dos mais fundamentais pivôs para poder discutir o contexto do pós-guerra, onde você tem ainda uma defesa muito ardente, muito sólida, a respeito da família tradicional, um contexto que defende a moralidade e os bons costumes. Então, as teses deste livro são teses sobre liberdade sexual. Liberação, por exemplo, da prática da contracepção. Então, esse livro defende isso de maneira muito árdua. E desembocando no aborto, no direito, inclusive, de abortar, caso eu engravide. Tudo isso em nome de libertar a mulher de uma prisão social, política, econômica de sua época. Note que nem todo desejo de libertação, nem todo desejo por direitos, ele usa de mecanismos que são adequados. Uma coisa é você lutar por direitos justos, mas os meios também são importantes. Nós precisamos lidar com isso aí. Então, no início do movimento feminista, como eu já tenho falado para vocês, no movimento ali considerado como primeira onda, ele é um movimento que está lutando por igualitarismo. Então, igualitarismo social, econômico, direitos a voto, como eu já tenho mencionado, direitos a trabalho, direitos iguais em termos universitários, a vagas dentro da academia, coisas desse tipo. Mas Simone de Beauvoir, ela ajuda ao movimento feminista a partir para um outro estágio. Qual é o estágio? É o estágio conhecido como centrado na mulher sujeito. O que é isso? É o momento onde a mulher não está mais lutando por igualdade, mas agora ela está lutando por superioridade das mulheres. Onde ela agora vai lutar para tentar mostrar que as mulheres são superiores aos homens em tudo. Então, esse livro da Simone de Beauvoir vai dar, então, esta ponte para que o movimento possa se processar de uma outra forma. A ideia central para a mudança do movimento
foi uma luta contra o que nós chamamos de determinismo biológico. Preste atenção, nós estamos falando de 1949. E nós já estamos falando de pessoas descontentes, insatisfeitas com determinismo biológico. O que é isto? A biologia nos determinando. Então você tem aqui alguns problemas que vão desembocar hoje no que nós conhecemos, por exemplo, como ideologia de gênero, onde há uma insatisfação em relação ao meu determinismo biológico, em relação ao meu corpo. Então, se fala muito que o meu corpo é um corpo de homem, mas o meu espírito é um espírito de mulher. E o que vale, no final das contas, não é a determinação biológica, mas o que vale, de fato, é a minha autonomia de alma. Então, isso tem sido lutado, esta é a marcha da ideologia de gênero. Então, isso é muito forte. Começa lá atrás, dentro do movimento feminista, de maneira muito sutil, e vai desenrolando, desembocando. O movimento feminista radical, ele vai estar completamente entrelaçado com o movimento de defesa ao homossexualismo, marcha gay e coisas desse tipo. Quando a gente fala isso em relação ao movimento feminista, elas não gostam. Mas, de fato, isso é histórico. Acabou sendo histórico que o movimento desembocou nisso. Desembocou nessa ideia de lutar, inclusive, pela causa gay e coisas desse tipo. A crítica feminista, então, passou a considerar a experiência da maternidade como um elemento chave para explicar a dominação de um sexo sobre outro. Olha que coisa interessante. Então, a proposta de Simone de Beauvoir é que a maternidade é o elemento que deve cair, é o elemento chave que deve ser atacado. Por quê? Porque quando você atacar a maternidade, a mulher então não vai passar agora a ter condições de trabalhar fora, porque a maternidade não permite. Ela, enquanto mãe, ela precisa estar presa aos seus filhos em casa, ela não tem como se libertar para fazer uma faculdade, para fazer um curso de nível superior. Então a Simone de Beauvoir, ela entende, o ponto-chave está em atacar a maternidade. E ela começa a trabalhar a maternidade como se a maternidade fosse uma construção social. Olha que coisa interessante. Então ela começa a pensar e a propagar que os mais interessados na maternidade são os homens. São aqueles que, de fato, estão construindo todo esse conceito de maternidade, de valor de maternidade, porque, de fato, eles desejam continuar operando a partir do seu machismo, sem dar as oportunidades para as mulheres. E o que é que eles usam como carro-chefe? Essa missão da maternidade. E então começa-se um ataque muito frenético em relação a esta questão. Então, a mulher, dentro do movimento feminista, passou a refletir se valeria a pena ter filhos. Se valeria a pena ela vender seus sonhos, lembra dos escritores da liberdade, se valeria a pena não ser bem-sucedida profissionalmente, vendendo assim esse sonho em troca de uma maternidade. E começa-se a ter muitas discussões, inclusive sobre a transformação no corpo das mulheres, e coisas desse tipo que a maternidade iria trazer, né? Então, a maternidade, dentro desse período, que nós chamaríamos aí da segunda onda do movimento feminista, começa então a lidar diretamente com o conceito de maternidade. A recusa da maternidade seria o primeiro caminho, o ponto central para subverter o que nós conhecemos socialmente como a dominação masculina. Eu sei que eu estou sendo um pouco técnico aqui, mas eu preciso que você entenda um pouco dessa história, eu preciso que você conheça um pouco, para que você possa entender a luta que nós vivemos hoje. Porque se a gente não entende um pouco desse contexto, você vai começar a interpretar o conceito de feminismo de maneira equivocada, de maneira errada. Então você precisa lidar às vezes com um conteúdo um pouco mais denso, mas eu peço a concentração dos irmãos. Se a gente vai entrar nos textos bíblicos, eu vou explicar algumas coisas. Então a ideia é basicamente derrubar a dominação masculina, possibilitar que as mulheres então busquem a sua identidade agora, que elas possam reconhecer os seus potenciais, ou desenvolver as potencialidades, é a linguagem muito utilizada.
Então, uma das primeiras questões em relação à maternidade é um ataque afrontoso, direto à maternidade. Então, o movimento feminista vai trazer isso. Mas o que acontece? O movimento feminista ele vai entender que não tem como acabar com o desejo da mulher ser mãe. Que a maternidade é mais forte do que uma ideologia. A maternidade, ela estava, então, suprimindo o movimento feminista. Porque por mais que elas lutassem por liberdade em relação à maternidade, elas não estavam conseguindo, a maternidade estava prevalecendo. Então o que vai acontecer? O movimento feminista, uma parte desse movimento, vai migrar para uma outra estratégia em relação à maternidade. Tem um grupo radical que se mantém ainda com uma visão completamente negativa da maternidade. Mas tem um outro grupo que trabalhou de uma maneira mais sutil. E esta maneira mais sutil é a que normalmente entra nas igrejas. Porque quando é um ataque muito direto, muito afrontoso, nós logo percebemos. Mas quando a coisa é bem sutil, a gente acaba aderindo àquelas ideias sem nem saber o que é que a gente está fazendo direito. Então o feminismo, ele começa a trazer qual nova estratégia? A maternidade, ela passa a ser considerada como um poder insubstituível. Antes, a maternidade foi desvalorizada. Agora, a maternidade é poderosa. Agora, a maternidade é um poder tal que faz com que todo homem fique com inveja. Porque o homem não pode ser mãe. Então, olha o que está acontecendo aqui. A maternidade ela vai ser utilizada como um instrumento de poder. Vai ser utilizada para mostrar que a mulher é superior. Então, a mulher é superior como? A mulher é superior porque ela, além de poder cursar uma faculdade como qualquer homem pode cursar, além de poder ocupar qualquer profissão que um homem pode ocupar, além de fazer tudo que um homem pode fazer, ela tem a maternidade a seu favor. É ou não é superior? Então o movimento feminista vai se agarrar nisso. Porque ele entendeu, não tem como lutar. E agora tem uma adesão muito grande de várias mulheres. Por quê? Porque agora eu não estou atacando aquilo que o coração das mulheres valoriza, mas eu estou fazendo uma releitura agora da maternidade. E a maternidade passa a ter um valor superestimado, a ponto, então, de você olhar para um homem e considerá-lo inferior no movimento feminista, porque ele não tem as mesmas aptidões que a mulher tem. Então, nota como é sutil. Dentro do nosso contexto, quando nós falamos, por exemplo, do Dia das Mães, nós temos um apelo econômico, nós temos um apelo social muito grande. Isso acontece porque, de fato, as mães são guerreiras. As mães fazem muito, nós temos grande apreço pelas mães, mas também motivado por uma ideologia. A gente não percebe isso, mas existe uma ideologia por trás disso. Por que o Dia dos Pais é tão desconsiderado, tão desvalorizado? Inclusive, as mães não se contentaram em ser homenageado nos dias das mães, e quando chega nos dias dos pais, dizem que são pai. Eu sou pai e sou mãe. Mulheres solteiras que tiveram filhos e não estão dentro de um relacionamento de pai e de mãe, elas agora querem ser homenageadas em 2 dias. Não basta mais um. Eu sou pai e eu sou mãe. Não, você é mãe. Pai é outra coisa, você não sabe o que é ser pai. Pai é uma coisa, mãe é outra. Mas na nossa cultura, a coisa andou de tal maneira que nós temos essa hipervalorização da mãe. Você pode olhar na internet, em todos os lugares, o amor da mãe é um amor sempre superestimado. É sempre o maior amor do mundo. E o amor do pai? Não, o amor do pai está lá, né? Mas o amor da mãe, então você tem... Isso tem a ver com um conceito de ideologia feminista. Sem percebermos, começamos a valorizar e hiperestimar as mulheres, as mães, que têm o seu valor bíblico, mas subestimamos os homens, que também têm o seu valor bíblico. Isso faz parte de uma agenda cultural, isso faz parte de uma agenda ideológica, e que nós muitas vezes estamos, sem perceber, defendendo ou fazendo. Então nota como o movimento feminista, ele acaba sendo moldável, maleável, de acordo com o contexto, de acordo com a sua adesão. Eu quero hoje me deter mais na questão da desvalorização da maternidade, que é, como eu disse, uma das linhas
radicais do feminismo e pensar um pouco sobre a questão da maternidade à luz das Escrituras. Nós vemos num contexto onde as mulheres, principalmente as jovens da nossa época, que estão aí cursando alguma faculdade, alguma universidade, acabam sendo bombardeadas com conceitos contrários à palavra de Deus, sendo estimuladas a dar, por exemplo, as costas ao propósito para o qual elas foram criadas. Nós vamos ver isso aqui. A não glorificar a Deus, mas como nós já trabalhamos na semana passada, o movimento feminista, ele tira o referencial de Deus, tira o referencial do homem e coloca o referencial em si mesmo. A mulher se autodefine, o movimento está voltado para a própria mulher. As mulheres foram criadas não somente para serem mulheres. Isso aqui é muito importante, é uma frase que eu gosto muito de falar para feministas. As mulheres não foram criadas apenas para serem mulheres. Elas foram abençoadas com o milagre de gerar, com o milagre de dar à luz. Elas foram abençoadas por Deus com o privilégio de serem co-criadoras de seres eternos. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é belíssimo. Então, o que tem acontecido na nossa sociedade, na nossa cultura? Tem sido ensinado às mulheres que ela deve trocar, por exemplo, a maternidade por algo que as mãos delas possam fazer. Então, por um trabalho, por uma profissão, por um diploma, por um curso, ou coisa desse tipo. Mas, olha que interessante, essa troca, ela não é uma troca tão lucrativa. Por quê? Porque, ao morrer, o curso superior, graduação, pós-graduação, o teu mestrado, o teu doutorado, o teu currículo Lattes, fica tudo aqui. Tua profissão, teu dinheiro, a tua realização profissional, os convites que você recebeu para fazer palestras, fica tudo aqui. Mas tem uma coisa que ultrapassa a eternidade, sabe qual é? Teus filhos. As mães produzem algo para toda a eternidade. Um filho ultrapassa essa vida, porque a alma permanece. Olha que interessante, só que o feminismo incentiva as mulheres a trocar algo que tem valor para Deus, que tem valor eterno, por algo momentâneo, por um prazer ou por uma satisfação temporária. Mas a maternidade é algo riquíssimo, grandiosíssimo, e que não se consegue mais enxergar o privilégio e a grandeza de tudo isso. Aquelas a quem Deus concedeu a dádiva de serem mães, estão incumbidas da responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos do Senhor, para o Senhor, com uma responsabilidade pós-morte. O cristianismo, meus irmãos, ele sempre foi contracultural, sempre. Se você pensar no cristianismo do primeiro século, no apóstolo Paulo, né, como eu disse na semana passada, é tão atacado pelas feministas. Se você parar para pensar nos ensinamentos das Escrituras, você vai notar que os ensinamentos do primeiro século de Jesus, de Paulo, dos apóstolos, de Pedro, foram uma bomba para a cultura do primeiro século. Não foi fácil absorver o cristianismo naquele contexto. Talvez a gente pense assim, não é fácil ser cristão hoje na universidade. Mas era muito difícil também se levantar naquela época, naqueles contextos, principalmente com direito à pena de morte para quem ia contra o Estado. Basta lembrarmos, por exemplo, de como aquela cultura lidava com as mulheres. Eu vou falar de um nome, vou falar de um grande filósofo, talvez você já tenha ouvido falar sobre Aristóteles, e você vai ver como Aristóteles lidava com as mulheres. Se você já leu um pouco sobre isso, já conhece um pouco sobre isso, você fica admirado com todo aquele contexto. Aristóteles ele vai basicamente concluir que era o contexto da época de Jesus e que Paulo chega, que a fêmea é criada quando o curso da natureza que produziria o macho, de alguma forma falhou. E em vez disso nasceu a mulher, uma espécie de homem que não chegou a alcançar aquilo que era planejado.
Ou seja, uma espécie de um homem defeituoso. A mulher, para Aristóteles, é basicamente isso. Aristóteles ele vai trazer alguns adjetivos para as mulheres. Ele vai dizer que as fêmeas são imaturas, deficientes, deformadas e chegam, inclusive, a ser monstruosas. Isso não é o cristianismo. Isto aqui é a filosofia greco-romana tão valorizada na universidade, tão amada dentro dos campos acadêmicos, e que ninguém ataca. E que parece que é o cristianismo que é machista o tempo inteiro. Parece que é o cristianismo que está vendendo ideias contrárias a tudo aquilo que valoriza o homem, quando na realidade o cristianismo trouxe um conceito para valorizar o homem e a mulher, trouxe um conceito para equilibrar as ideias. Mas pouco se fala de Aristóteles nisso, né? Se pensa em Aristóteles de várias maneiras, mas pouco se pensa em alguns conceitos dele, do tão amado Nietzsche, e de pessoas desse tipo. Se fala muito pouco sobre os conceitos éticos de pessoas assim. Porque o cristianismo, ele praticamente rouba todas as atenções e bater no cristianismo dá mais dinheiro, né? Então, como o cristianismo pensava? Então, eu quero ler um versículo para você notar como isso impactaria aquela época. Então, abre em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não é o texto que a gente vai expor. Eu quero só que você perceba como isso é diferente de Aristóteles. Como isso era diferente da filosofia da época, onde as mulheres não tinham direito de votar e coisas desse tipo. Não tinham cidadania romana. Gálatas 3, 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que está acontecendo aqui? Que revolução é essa que o cristianismo está fazendo? Então o cristianismo ele chega em Roma e através da morte de Jesus Cristo, sua ressurreição, confissão de pecados, ele está salvando homens e mulheres. Ele está salvando judeus e gentios. Ele está salvando senhores e escravos. Então, o que o cristianismo está fazendo é lidar diretamente com um problema étnico, por exemplo, que existia na época, um problema racial, que era o problema do judeu e do grego, onde o grego desvalorizava completamente o judeu, e o judeu desconsiderava completamente qualquer gentio. E o cristianismo vem juntar isso, dizendo, olha, não importa a raça, não importa a etnia, tem uma revolução etnológica aqui acontecendo através do cristianismo. Nem escravo, nem livre. Olha que coisa interessante, nem escravo, nem liberto. Então você tem o cristianismo trazendo uma transformação socio-relacional. Agora, logicamente que a transformação não é através de uma militância lá na praça, todo mundo com bandeira na mão. Não é isso que está acontecendo. Jesus à frente de todo mundo. Não é isso que está acontecendo. É a verdade que liberta. É o conceito que liberta. Então é interessante pensar sobre isso. Porque às vezes nós paramos e dizemos assim, o cristianismo não é revolucionário. Não é revolucionário ao estilo do mundo. Mas as ideias do cristianismo são revolucionárias quando são colocadas em prática. Quando nós, por exemplo, aqui desta igreja, colocamos em prática a Bíblia lá fora, isso revoluciona o teu casamento, revoluciona a tua família, revoluciona o teu bairro, revoluciona a tua faculdade, revoluciona o teu trabalho. Lógico. O cristianismo é vivido, ele é prático. Então nós não precisamos simplesmente vestir algumas camisas de militância ideológica e ir para a rua. A ideia não é essa aqui. Você não vê os apóstolos fazendo isso. Você não vê Jesus fazendo isso. Mas os conceitos são revolucionários. E isso precisa ser ensinado. Isto é equilíbrio, meus irmãos. É equilíbrio entre pensamento revolucionário sem ser uma pessoa que causa caos dentro do contexto social. Reivindicar, sim, tem toda essa liberdade aqui, através de verdades, de diálogo, através de conceitos. É isso que o cristianismo está ensinando. Precisamos dialogar com a cultura, abrir espaço para que isso aconteça.
Nós não podemos, como igreja, escute bem o que eu estou te dizendo, vou dizer de novo, escute bem, nós não podemos nos fechar numa bolha sem diálogo com a cultura. É preciso entrarmos na universidade e dialogar. Preciso conversar com eles e mostrar a concepção verdadeiramente cristã. Porque quando eles estão atacando espantalhos do cristianismo. Eles estão atacando coisas que não existem, coisas que não são reais. Mas eles só estão fazendo isso porque não tem uma voz ativa lá dizendo que está errado. Que o que eles estão falando não condiz com aquilo que nós acreditamos. Então é preciso, meus amados irmãos, colocar o cristianismo lá fora, lá na rua. E dizer, é isso aqui, sem ter vergonha do cristianismo, mas tendo um cristianismo equilibrado, um cristianismo que dialoga e que convence porque é a melhor ideia. Convence porque é o melhor conceito, não é pela força. O cristianismo não é islamismo. Então ninguém vai pela espada. Nós vamos de fato pela conquista que começa na mente e que ganha o coração. É isto o que de fato deve acontecer. Eu quero que os irmãos abram em um texto que nós começamos a expor na semana passada, eu quero dar continuidade. O assunto é tão denso que dá para a gente aqui pregar não sei quanto tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15. Abra aí. É um texto que as feministas odeiam, mas que nós estamos entendendo que de fato elas estão compreendendo completamente errado. 1 Timóteo 2, versículo 8. Veja se de fato o que eu estou dizendo não faz sentido, se elas não têm raiva desse texto. 1 Timóteo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com um bom senso. Então, a mulher não pode ensinar, é o que o texto está trabalhando. Nós estivemos desenvolvendo na semana passada, e eu quero pensar e refletir algumas coisas a mais. A mulher não pode ensinar porque não tem capacidade intelectual para isso. Certo? Foi isso que a gente ensinou na semana passada? Não. Nós vimos que, pelo menos 2 vezes, nesse texto, Paulo fala sobre a condição mental da mulher. Paulo fala que a mulher tem bom senso, que a mulher tem uma condição intelectual, para que ela saiba de fato se vestir, para que ela seja equilibrada. Paulo, por 2 vezes, valoriza a capacidade de raciocínio da mulher. Então, a Bíblia, em nenhum momento, coloca o homem numa posição acima da mulher em quesitos de capacitação intelectual. Em nenhum momento. A Bíblia reconhece a capacitação intelectual da mulher e não poderia ser diferente. Eu já mostrei que essas 2 palavras que aparecem aí, você vai ter essa palavra aparecendo, por exemplo, no versículo 15, né? No final do versículo 15 vai falar aí sobre o bom senso da mulher. E você vai ter essa palavra aparecendo novamente no versículo 9. Se ataviem com modéstia e bom senso. Por 2 vezes você tem esta ênfase sendo trazida aí. Então a riqueza desse texto, meus irmãos, é que Deus não aponta apenas para o papel de responsabilidade do homem, mas ele afirma de maneira clara como ele deve fazer. Em outras palavras, o texto não está dizendo apenas que existe uma diferença de posições entre homem e mulher, ou coisa desse tipo. O texto está dizendo como o homem deve agir, o que o homem deve fazer especificamente. Então,
ele precisa ficar a postos para assumir a posição de um cuidador, de um guardião da mulher, como nós estivemos trabalhando na semana passada, porque um dia Deus prestará contas com os homens como prestou contas com Adão quando chegou ali no Éden. A mulher ficar em silêncio não é um texto ofensivo, mas ele é tratado como se fosse um texto ofensivo o tempo inteiro. Não é uma espécie de cale sua boca. Infelizmente, já foi muitas vezes usado assim, inclusive por homens. Mas, na verdade, nós temos aqui Paulo ensinando o homem a cuidar da mulher, e tem todo um contexto cultural envolvido aqui nessa história. É um combate da cultura aqui, a respeito da importância da mulher. Eu já falei na semana passada que a mulher tinha uma primazia nos templos. Você vai ver, por exemplo, templo de Diana, templo de Afrodite, coisas assim. Eram templos que as mulheres eram sacerdotisas. Você tem as mulheres assumindo a frente. E naqueles cultos, o que acontecia? Os homens se dirigiam àqueles templos com qual propósito? Com o propósito de encontrar sexo. Prostituição cultual. Então, por isso que a gente fala de prostitutas cultuais. 1 Coríntios 12, inclusive, vai trabalhar sobre essa questão de que as prostitutas cultuais, após um culto realizado ao estilo de Baco, né, um estilo de bacanal, elas cortavam o seu cabelo. Por isso que um dos contextos é que as mulheres cristãs não cortem seu cabelo. Porque se for assim, elas iam parecer com prostitutas dentro daquele contexto, dentro daquela época. Então você tem aqui algo bem forte sendo trabalhado pelo apóstolo Paulo. E da mesma maneira, as mulheres tinham essa primazia. Quem assumia os cultos, basicamente, eram as mulheres. Os homens se dirigiam ao templo com esse propósito de se aproveitar das mulheres. Paulo afirma que dentro do culto cristão, no relacionamento homem e mulher no cristianismo, não deve ser assim. Que a visão do homem não deve ser uma visão apenas de objeto sexual. Ele não deve olhar para a mulher apenas de uma maneira a se aproveitar dela. As mulheres cristãs, elas devem ser cuidadas e não abusadas. Elas devem ser servidas e não servir de objeto para os homens, como acontecia naquela época. Você, ao estudar a filosofia antiga, você vai perceber que não existem mulheres que se destacavam na filosofia, nas escolas de filosofia. Quando você fala dos filósofos pré-socráticos, por exemplo, lá da época de Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente pergunta, cadê as mulheres? Tinha mulher não nesse contexto? Cadê as mulheres inteligentes? Não, as mulheres não estudavam nas escolas de filosofia. Elas não tinham essa permissão. Os homens não ensinavam para as mulheres dentro daquele contexto, não existia isso aí. Porque as mulheres, dentro daquele contexto, tem uma divisão bem interessante, que é uma divisão a respeito da própria alma humana. Platão vai fazer isso muito bem, que o importante, a primazia está na mente, está no intelecto. Depois vem as áreas das afeições e as áreas das atitudes, que está com a plebe, que está com os escravos e coisas assim. Então, quem pensa naquela cultura? Quem pensa é homem. Quem raciocina é homem. Paulo já começou a quebrar isso, dizendo que a mulher tem uma boa sensatez. Ela pensa, ela raciocina. E agora, tem uma outra quebra cultural aqui. Paulo está dizendo que as mulheres, dentro do cristianismo, são tratadas como pessoas que pensam, como pessoas valiosas e valorosas. Como nós sabemos disso? Elas são ensináveis. Elas devem estar sendo ensinadas na igreja. Elas estão ali, elas devem ter acesso às igrejas, e não só ter acesso. Nós não podemos achar que isso é coisa apenas de homem, que teologia, que filosofia é coisa de homem. Não. Paulo diz, ensine as mulheres, que as mulheres venham, entrem nos templos, que elas não queiram assumir a posição de sacerdotisa que elas tinham lá na cultura, que elas entrem e que elas sejam tratadas como dignas, como mulheres que de fato devem e podem ser ensinadas. Meus irmãos, isso é revolucionário para aquela época. Isso é completamente revolucionário. Você imagina, por exemplo,
se Juazeiro do Norte nenhuma mulher pudesse estudar em uma escola, nenhuma. E de repente uma escola abre vaga para mulheres. O que é que ia acontecer? Isso é revolucionário ou não é? É o que estava acontecendo. Todos os grandes filósofos, todas as grandes escolas, todos os grandes pensadores rejeitavam o intelecto das mulheres. E Paulo está dizendo, não, essas mulheres entram e nós vamos ensiná-las, nós vamos cuidar delas, cuidar da mente, porque ao cuidar da mente nós cuidamos do coração. E nós não vamos deixar elas serem enganadas, nós vamos estar ajudando, nós vamos estar instruindo. Isto é um tipo de cuidado que Paulo está ensinando. Ler esse texto dessa maneira revoluciona a tua maneira de pensar aqui o fique calada. Completamente. Porque no lugar de ser uma repreensão ofensiva para a mulher, é uma abertura para que a mulher de fato raciocine, estude teologia, conheça de Cristo e seja uma bênção. É completamente diferente, meus irmãos. Vocês que são pastores e homens, o que Paulo está dizendo é, cuidem delas, ensine. Às vezes nós temos aquela ideia, que é uma ideia machista, no contexto gospel, de que mulher não deve estudar teologia. De que coisas para mulher são coisas apenas práticas. Coisas apenas práticas. Meus irmãos, esta é a ideia da época. É exatamente esse contexto que Paulo está dizendo que é errado. Mulheres devem e têm que ter a oportunidade de estudar e se aprofundar e conhecer, porque senão serão presas fáceis da cultura. Serão presas fáceis da serpente, serão enganadas mais uma vez. E os homens que receberam esta responsabilidade de cuidar delas, vão estar sendo culpados porque foram negligentes, porque não fizeram nada. Então, o contexto está trabalhando com cuidado, com o privilégio das mulheres na igreja cristã. As mulheres não vão encontrar vaga nas escolas de filosofia, e Paulo está dizendo, vem para a igreja, mulher. Vem para a igreja, que a igreja é teu lugar. Vem para a igreja, que aqui você tem espaço, aqui a gente te ensina, aqui a gente te ajuda. As mulheres, os oprimidos, os escravos que não tinham espaço lá dentro das escolas de filosofia, o que está acontecendo? Vem para a igreja. Aqui nós tratamos todo mundo com dignidade. O cristianismo trata todo mundo como capaz de crescer, de aprender e de se desenvolver. Isso é revolucionário, meus irmãos. Para aquele contexto, isso é revolucionário. Para o nosso, também. Ajuda muito se nós pensarmos, e aqui eu quero trazer mais uma ideia para você. Se nós pensarmos no ministério do ensino, porque a ideia, a mulher vai ser ensinada e o homem vai ensinar. Mas se você pensar o ensino não como esta posição e esse status, mas se você pensar no ensino como um dom de Deus. Olha que coisa interessante aqui. Porque normalmente a pergunta que se faz é, por que então que as mulheres não podem ensinar? Naquela cultura, naquele contexto, nem se fala, não existia isso. Mas, pastor, nós não vivemos mais naquele contexto. Então, por que hoje você não pode ter mulheres assumindo púlpito, pastores e coisas desse tipo? O que acontece? Então, ajuda muito se nós pensarmos que estamos lidando com uma missão que Deus deu ao homem, e que Deus dá dons àqueles que Ele deseja que exerçam certas funções ou não. Então, quando nós pensamos no ministério de ensino, nós estamos falando de dom. Então, está muito claro em Efésios, por exemplo, na lista de Efésios 4, quando ele vai falar de vários dons, ele vai dizer, inclusive, que existe o dom do mestre pastor. Existe esse dom. Então, alguém poderia questionar, mas eu também quero ser mestre e pastor. Para ser mestre e pastor, tem que ter o dom. Então, isso aqui é independente aqui. Eu não estou nem falando aqui da questão de homem e de mulher aqui. Eu estou só falando que vamos colocar só o grupo dos homens. Mas por que ele vai ser pastor e eu não? Porque Deus chamou. Porque é um dom de Deus. Deus capacitou a fazer isso. Ah, mas eu discordo dessa capacitação de Deus. O que eu posso fazer, né? É Deus quem chama, né? Não sou eu. Então, nota que não dá para ter essa visão igualitarista o tempo todo. Porque Deus chama alguns para lhe dar certos dons. Então, talvez Deus não tenha te dado o dom de cantar. Ah, mas eu não concordo com Deus. Ele devia ter me dado um gogó de ouro. Ô, bichinho, desculpa.
Eu fico pensando Deus ouvindo essas tuas reivindicações. Não quis. Agora me obrigue? Não quis, Deus não quis. A resposta é essa, Deus não quis. Se você vai se revoltar ou vai adorar Ele, aí é outra história. Mas Deus não quis. Então, da mesma maneira que, por exemplo, entre um mesmo grupo, Deus dá alguns dons e outros não, isso acontece também em relação a homem e mulher. A mulher tem certas funções e o homem tem outras. E por que eu não ocupo a função do homem? Porque Deus não quis. O que eu posso fazer? E nós vamos notar que o homem também não ocupa algumas funções da mulher. Por quê? Porque Deus não quis. Vamos notar isso aí. Quer dizer que o homem pode fazer uma coisa que a mulher não pode, pastor. É isso que o senhor está ensinando. Eu estou ensinando que o homem pode fazer uma coisa que a mulher não pode, e que tem homem que pode fazer coisa que outro homem não pode. É isso que eu estou ensinando. Deus decidiu isto, pastor. Ele tem, o homem, uma missão que a mulher não tem. Mas, pastor, isso é injusto. É injusto. Deus é machista. Alguns chegam nesse extremo. Tanto que nós temos agora a Bíblia versão feminista. Já chegou no Brasil, já está no Brasil. Onde toda a linguagem para Deus como pai foi toda transferida para Deus como mãe. Já está aqui no Brasil funcionando. O que é isso, hein? Isso é uma revolta contra o plano de Deus. Isso não é falta simplesmente de entendimento de Bíblia, entendimento de teologia. Os equívocos teológicos, eu concordo, nos levam a querer se afastar de igreja, querer se afastar da teologia. Mas muitas das vezes a gente entende a teologia, a gente só não aceita. Aí é outra história. É outra história. Aí eu não aceito porque eu estou passando por esse sofrimento na minha vida. Aconteceu um acidente na minha vida, eu não aceito. Por quê? Porque eu. Meus irmãos, isto é básico. Deus é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso é básico. Não nos cabe passar o tempo inteiro querendo nos colocar no lugar de Deus. O trono não é nosso. Então Deus tem o seu direito de estabelecer, porque se Deus não tivesse direito, ele deixa de ser Deus. Que Deus fraco é esse, que quem manda nele sou eu? O cristianismo não tem um Deus fraco. Não tem. Você não manda no Deus do cristianismo. Não manda. Você pode querer. Não, mas eu quero Deus desse jeito. Você não manda. Porque ele revelou quem ele é. Está nas Escrituras. E nesse sentido, como Spurgeon gostava de dizer, basta abrir a jaula e soltar a Bíblia e acabou. Ela vai fazer o seu papel. Não tem como domar. Não é um gatinho domesticável. Não é assim que funciona. Deus tem seu querer, Deus tem a sua vontade. Você tem seu querer e sua vontade? Tem, Deus também. E quando o meu querer vai de encontro ao querer de Deus, você imagina quem prevalece? Porque eu acho que você sabe a resposta. Versículo 15 de 1 Timóteo 2. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, nota algo interessante aqui que eu quero chamar a tua atenção. Vimos que o homem tem uma grande responsabilidade. Deus deu uma missão de cuidar da mulher, de ajudá-la, de lembrá-la, de ensiná-la. Lembre que quando a gente fala de ensino, muitas vezes ensino, meus irmãos, diz respeito a lembrar algumas coisas. Por quê? Pare para pensar em Adão e Eva, lá no Éden. Então, quando Deus ensina para Eva que ela não pode comer da árvore do bem e do mal, ela sabia ou não sabia que ela não deveria comer da árvore? Ela sabia. Se Adão tivesse se posicionado na hora que Eva está sendo enganada, ele estaria ensinando ou lembrando? Porque lembrar é ensinar. Então, é importante ensinar isso, porque muitas vezes as mulheres dizem: e por que eu tenho que ser ensinada por homem? Eu não tenho Bíblia em casa, não? Tem, minha irmã, louvado seja Deus, porque você tem Bíblia, né? Coisa boa. Mas às vezes a gente esquece de algumas coisas, e Deus colocou o homem para te lembrar de algumas coisas, para te ensinar algumas coisas. E a gente está reclamando do alarme que Deus colocou do nosso lado.
Então, a gente está reclamando do despertador de Deus. Não, eu quero errar mesmo. Eu quero ser enganada mesmo. E eu não quero um homem do meu lado dizendo que eu vou ser enganado. Eu quero quebrar a cara. Isso é insanidade. E é o nome disso aí, é loucura. É o nome disso. Quantas pessoas estão ao nosso lado para nos ajudar, a gente agradece. Ou não é verdade isso aí? Aí a mulher está reclamando porque o homem está do lado dela para ajudar. Para lembrar ela de certas verdades, não deixar ela ser enganada. Então, um exemplo aqui. Você tem um pai já com uma certa idade e ele vai comprar um computador. Ele não entende nada de computador, mas ele quer um computador para acessar o WhatsApp, Facebook, alguma coisa assim. Aí você é formado em tecnologia, se formou em TI, né? E aí seu pai vai comprar. Aí você chega lá na loja, você está vendo que o vendedor está enganando seu pai. Você está vendo. Aí você diz, não, eu vou deixar meu pai quebrar a cara, porque ele já tem 60 anos. E eu não vou fazer nada. Você está fazendo bem ou mal? O mal. Você precisa falar. Você precisa ensinar. Você precisa se posicionar. Porque senão ele vai ser enganado. E a culpa vai ser de quem? Sua. Porque você sabia e não fez nada. Ele lá foi enganado. Mas você não foi enganado. É algo que está acontecendo no Éden. Estão notando? Você não foi enganado. Você sabia, mas não se posicionou. Não falou. Então, o que acontece muitas vezes é exatamente isso. O homem foi colocado ali como um guardador. Como alguém que vai abençoar, que vai lembrar. E se ele se calar, você fatalmente vai errar em algum momento, vai ser enganado em algum momento. Isso faz parte da vida, ser enganado. Faz parte. Só quem não é enganado é Deus, o único. Mas se você acha que também não é enganado, é porque você se acha Deus, né? Então você precisa de pessoas te ajudando. E o homem foi colocado na tua vida para te ajudar desta maneira. E quem tomou essa decisão? Deus. Ok. Então, vimos aí esse privilégio do homem. Uma responsabilidade, um privilégio, uma missão de cuidar da mulher ensinando. Agora, no versículo 15, o texto vai falar de uma grande missão específica e exclusiva das mulheres. Ele falou de uma missão exclusiva e específica dos homens, agora ele vai falar de uma missão exclusiva e específica das mulheres. Qual é a missão? Ser mãe, a maternidade. O que significa? Que a mulher também tem um privilégio. Dentro do texto, o homem tem um privilégio e a mulher também. Olha a riqueza do que eu estou dizendo para você aqui. Então aqui não tem tendência para homem, não tem tendência para mulher. Aqui é Deus está dando para o homem certas responsabilidades, certas missões, certas capacitações, está dando para a mulher certas responsabilidades, certas missões e certas capacitações. É isso que eu estou notando com vocês desde o início, quando estamos trabalhando esse texto. E a mulher tem um privilégio que o homem não tem. E o movimento feminista, como eu mostrei para vocês, acabou querendo usar a maternidade com o propósito de mostrar que era superior. Lembra? Eu falei isso logo no início. Então as mulheres não devem usar a maternidade para diminuir os homens. Como os homens não devem usar o privilégio dado por Deus de ensinar para diminuir as mulheres. Este é o santo equilíbrio. Isto é cuidar um do outro, é abençoar um ao outro. Então, as bênçãos de Deus não servem para trazer dor, não servem para trazer opressão, não servem para minimizar e diminuir ninguém, pelo contrário. A bênção deve ser vista como responsabilidade, como peso no coração. Eu devo pedir para que as mulheres orem por mim, para que eu consiga cumprir minha missão. E as mulheres devem pedir aos homens que orem por elas, para que elas consigam cumprir sua missão. As diferenças, meus irmãos, são belas e não motivo de se sentir superior. A maternidade é algo belíssimo. Belíssimo. É muito bom dizer isso no Dia das Mães. A maternidade traz experiências únicas. Se você que é mãe, tenho certeza que vai concordar comigo. Experiências marcantes na vida de uma mulher. Envolve todo o ser da mulher. A maternidade é uma metamorfose. Ela muda completamente. Desde o seu corpo, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos. Tudo isso acontece numa mulher na maternidade.
A mulher, como eu disse, muda o corpo, hormônios, os afetos da mulher muda, ela fica bem mais sensibilizada para algumas coisas e outras não. A mulher chora. A maneira de pensar agora é diferente. Ela tem uma troca de carinho e nutrientes com o bebê. Ela tem sensações únicas que o homem não é capaz nem de imaginar. A mulher pode até descrever. Olha, mas é isso, está mexendo. Para o homem está só mexendo. A mulher chora quando mexe. O homem não entende. Não, que é isso? Não dá para entender, porque não dá. Mulheres, tenham paciência. Nos ajudem, não dá para entender, tá bom? Eu não tenho essa experiência, eu não sei, eu não estou me envolvendo com o feto da maneira que você se envolve. Eu não estou. Na realidade, o homem vai se envolver com o feto de maneira direta quando ele nasce. Você tem 9 meses de vantagem para o meu filho. Preste atenção no que eu estou construindo para você. Qual o problema? O problema é que muitas mulheres, influenciadas pelo feminismo, deixaram de enxergar essa experiência como uma bênção. Não conseguem mais enxergar assim. Perceba que, se o texto falasse, e aqui é onde eu acho belíssimas as escrituras, se o texto falasse que todos os privilégios são das mulheres, então vamos dizer assim, a mulher pode ensinar, a mulher pode fazer tudo, a mulher inclusive pode ter filhos. E o homem ia dizer assim, e eu, Senhor? Isso é feminismo, a Bíblia seria feminista. A mulher pode tudo, tem todos os direitos. E o homem? A Bíblia não faz isso, Deus é perfeito. A Bíblia diz, o homem tem sua função, tem seu valor, tem o seu valor para a mulher. Qual é o valor do homem para a mulher? Ajudá-la, ensiná-la, cuidar dela. E a mulher tem seu valor para o homem. Como? Gerando a maternidade, dando filhos. Meus irmãos, isso é belíssimo. Isso não é machismo e muito menos feminismo. Isso é equilíbrio em Deus. Equilíbrio para os papéis. A maternidade permite que as mulheres cuidem dos homens até que eles cresçam. Nota aqui essa mutualidade. Nota aqui o que eu chamo de santo equilíbrio. A mulher cuida dos homens até que eles cresçam. E algumas cuidam até dos homens que cresceram, mas não cresceram. É uma árdua missão para as mulheres. É curioso notar que sem as mulheres, sem a maternidade, não haveria nem mesmo Cristo. Para e reflete. Sem a maternidade, não haveria nem mesmo Cristo. Quando o evangelho foi pregado a primeira vez, que é o que a gente chama de primeiro evangelho, ou proto-evangelho, em Gênesis 3:15, o texto fala que o descendente é um descendente de uma mulher. Aquele conceito de mulher vai bem além do sexo feminino. Depois vai se desenvolver no contexto, vai inclusive desembocar lá em Apocalipse em Israel. Mas lida com uma mulher física também. Não é menos do que isso, é mais do que isso. Não é menos. Então você tem aí a mulher tendo um papel fundamental em relação ao próprio Jesus. Isso é uma grande honra. Se você lembrar do nascimento de Jesus, você vai lembrar que esse nascimento foi sobrenatural. E você vai lembrar que não houve a necessidade de homem. Está lembrado disso? Foi só a mulher, foi só a maternidade e o agir do Espírito Santo sobre ela. Isso não é valorizar as mulheres? Cadê o homem? Eu não concordo. Eu queria fazer parte também lá em Jesus. Foi só a mulher. Não concordo, eu não concordo. O único menino do mundo que eu queria ser pai era Jesus. E Deus não deixou. E deu privilégio a uma mulher. Deus é machista, né? Isso é valorizar a mulher. Isso é valorizar a maternidade. De maneira direta. Deus estava desvalorizando o homem? Não. Mas Ele está trazendo luz, ênfase em aspectos importantes que o feminismo não compreende, não entende ou não quer ver.
O plano de Deus contemplava a maternidade desde o início. Ele queria povoar a terra. Isso só era possível através da maternidade. A mulher tem a missão de gerar. A mulher tem a missão dada por Deus de criar, de educar, de ajudar o menininho da mamãe a se tornar adulto. Eles têm uma missão valiosa, importante. Ele agora tem a missão de cuidar bem das mulheres. O menininho cresceu, a mãe cuidou. Qual é a missão dele? Cuidar das mulheres. Não apenas da sua mãe, mas cuidar da filha dos outros. Porque ele vai casar, né, com a mãe dele. Então ele tem uma responsabilidade com as mulheres, de maneira geral, para que elas possam cuidar da próxima geração de homens, e a próxima geração de homens cuidar da próxima geração de mulheres, e assim por diante. Mútua dependência, santo equilíbrio. Isso é Bíblia. Complementaridade para a glória de Deus. Não há espaço nessa lógica para nenhum tipo de superioridade de sexo, nem machismo, nem feminismo. Não há espaço para isso. Mas um homem poderia ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, e pensar: pastor, o senhor acabou de falar de várias vantagens da maternidade, corpo, mente, coração, tudo muda, tudo modifica, experiência maravilhosa. É injusto. É injusto. Isso aí é injusto. Essa missão que o Senhor deu só para a mulher é injusto. Por quê? Por que só as mulheres? Por que esse privilégio? Quer dizer que eu nunca vou poder gerar? Eu nunca vou ter essa experiência com o feto? Por que não? Meu filho, eu não vou ter essa experiência na barriga? Eu não aceito, Senhor. Não aceito essa missão dada só para as mulheres, não. Um homem não pode fazer isso. Isso é insanidade. E não é simplesmente porque ele é diferente biologicamente. Não é simplesmente por causa disso. Também porque Deus criou biologicamente as pessoas diferentes. Foi Deus que fez assim. Mas, não só por isso. Porque discordar disso é atentar contra o plano de Deus para a vida da mulher. Deus criou a mulher daquele jeito porque Ele tinha um plano para a vida dela, uma missão para a vida dela. As coisas funcionam assim porque Deus quis. Por isso que não faz sentido nenhum homem querer ser mulher. Faz sentido. Porque mulher é mulher. Mulher tem seus privilégios, tem suas missões dadas por Deus. Não faz sentido. Isso aqui é um ataque direto ao homossexualismo. Não faz sentido nenhum. Também não faz sentido nenhum a mulher querer ser como o homem. Não faz sentido nenhum. No início, você tem o feminismo com essa força de querer ser como o homem. Depois desemboca também no homossexualismo. Que as mulheres não querem ser mais mulheres, elas querem ser homens. Elas não querem só o papel dos homens, elas querem ser homens. Sabe o que acontece no movimento feminista? As mulheres perdem de vista o seu privilégio, é isso. É isso que está acontecendo. Elas olham tanto para a grama dos homens que não enxergam mais a grama verde que elas têm. Em nome de querer ser igual aos homens em tudo, não enxergam a bênção da diferença, não enxergam isso. A bênção de completar o outro. Não se trata, mais uma vez, de ser inferior ou superior, mas de ser diferente, essa é a bênção. Pensa na igreja, pensa em nós, a nossa bênção é sermos diferentes. Deus me livre que fosse tudo pastor Carlos aqui. Ó. Eita, menino. O bom é sermos diferentes, é pensarmos diferentes, é somarmos uns aos outros, é ajudarmos uns aos outros. Este é o processo, isso é uma beleza que vem dos céus. Eu vou trabalhar isso na próxima mensagem. Daqui a pouco eu faço a propaganda. Na Bíblia, o ensino é um dom. E a maternidade é o quê? Um dom. O ensino é um dom. A maternidade também. Os dois são presentes de Deus, os dois. Deus está fazendo igual muitas vezes nós fazemos quando nós temos dois filhos. Deus dá um presente para cada um, para que não tenha briga. Não pode comprar um presente só para um. Deus dá um presente para o homem, dá um presente para a mulher. Mas como os presentes são diferentes, o menino quer o da menina, a menina quer o do menino, e assim começa. Porque os presentes são diferentes. É o que está acontecendo aqui.
Por quê? Porque por causa do pecadinho do coração dos pecadorzinhos, aí ele pega o presente dele e fica querendo mostrar para o outro, dizer o meu é melhor, o meu é mais legal. Machismo aqui, ó. Eu posso, ó o microfone. Aí as mulheres começam a ficar com raiva, dizendo, não, peraí, eu também quero. O que está acontecendo aqui? Briga de criança. Deus deu presente para os dois. Só que, como não foi o mesmo presente, a gente está brigando pelo presente do outro. É isso que está acontecendo. Brigando pelo dom do outro. Deixe-me caminhar para o encerramento. Falando aqui algumas coisas para as mulheres, para as mães. Os homens, vou falar da maternidade, tá bom? Não fique com inveja, você tem sua bênção. Você sabe qual era a maior expectativa das mulheres judias antes de Jesus? Os judeus ansiavam muito pela chegada do reino. Eles queriam que o reino fosse inaugurado. Só que o reino só seria inaugurado com a chegada do rei. E toda mulher, antes da chegada de Cristo, tinha a expectativa de ser mãe do Salvador. A maternidade tinha um valor eterno. Olha o valor que existe de maternidade entre os judeus. Completamente diferente da visão secular de maternidade. Até a chegada de Jesus, a expectativa era sempre essa. A criança nascia e elas educavam essas crianças, ensinavam essas crianças, na expectativa da criança crescer e se tornar o rei, se tornar o Messias, o Salvador. Algumas mães já viam desde pequeno que aquele ali não era. Outras alimentavam essa expectativa por mais tempo. Mas era visto assim, como uma grande bênção, uma grande expectativa. É por isso, meus irmãos, que no Antigo Testamento, quando se fala, por exemplo, da maternidade, se fala como uma grande bênção, um grande presente de Deus. A mulher estéril no Antigo Testamento é tida como maldição. Você já viu isso? Várias estão clamando a Deus, Senhor, que eu possa ter filhos. Então tem várias tramas ao redor disso. Por quê? Porque a mulher que era estéril, ela tinha uma certeza: eu não sou a mãe do Messias. Eu não sou a mãe do Salvador. Não era apenas ter filhos, porque filhos iam ajudar a proteger a casa. Sim, iriam. Não é só ter filhos, porque os filhos iam ajudar na lavoura. Sim, eles iriam. Mas por causa da expectativa messiânica também, de ter filho, na realidade, de ter o filho de Deus no ventre. Elas criavam, alimentavam, ensinavam e abrigavam seus filhos em antecipação, em expectativa. Fé nas promessas de Deus fazia com que as mulheres valorizassem a sua missão. Inclusive, esta missão de ser mãe, ser a mãe de Jesus, as levava a ter uma vida de santidade, a ter uma vida podada ao pecado, uma vida restrita ao mal, porque elas queriam ser a mãe de Jesus. Por isso que você tem aquela descrição tão bela a respeito de Maria. Porque, se você notar, o que Maria é, se você enxergar 1 Timóteo 2,15, você vai ver, Maria era uma mulher de fé, de amor, de santificação e de bom senso. Isso era Maria. E a ela foi dada a honra de ser a mãe de Jesus. Era essa grande expectativa. O que nós temos em 1 Timóteo 2,15, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso, é um eco do que acontecia com as mulheres de Israel, agora na igreja. O Messias viria de uma mulher piedosa e santa, como aconteceu com Maria. Santa não no sentido beatífico, católico, né, mas no sentido de separado, que é a essência da palavra. Uma mulher de fé. A mulher foi preservada após a queda porque ela tinha uma nobre missão. A missão de trazer à luz o Salvador. Ela tinha essa missão. Sem a mulher, não teria a esperança messiânica, não teria. E o texto fala dessa missão dessa mulher de ser mãe, essa expectativa que Deus deu. Para isso ela precisava cuidar da sua vida espiritual. Talvez alguém pense assim, então, agora que Jesus já veio,
Não faz mais sentido a mulher ser preservada, já que o texto trabalha essa questão da preservação com base em uma missão. Tem um artigo bem interessante escrito por uma mulher. Esse artigo diz o seguinte: agora já não somos mães em esperança, lembrando dos judeus. Agora nós somos mães em vitória. Não criamos filhos para limpar o campo para o plantio. Criamos nossos filhos para trabalhar na colheita. Nós vivemos no pós-Cristo. As mães são bênçãos por entender sua missão de povoar a terra com o povo de Deus. Mães santas, mães piedosas, têm a missão de formar homens santos e homens piedosos. Os futuros Timóteos vêm de Lloyd e vêm de Eunice. Vêm de mulheres piedosas e santas. Os futuros homens que não vão ser preconceituosos, que não vão ser machistas, que vão tratar a mulher com cuidado, carinho, que vão ter boa teologia, vai vir do teu ventre. De você que é mulher cristã, santa, piedosa, que conhece Bíblia, que conhece teologia. Então, a maternidade, ela tem uma função maravilhosa pós-Cristo, de fazer com que o mundo conheça o verdadeiro evangelho, de fazer com que o mundo conheça o que de fato é viver o cristianismo de maneira plena. O Messias já veio e a expectativa agora é de gerar uma descendência, e não mais um descendente, mas uma descendência que faça toda a diferença na nossa cultura e nesse mundo caído. Deus não compartilha da nossa visão sentimental de maternidade. O propósito de filhos para Deus é bem mais rico. O propósito de filhos para Deus é que eles sejam flechas nas mãos de guerreiros. Então a ideia não é filhos fofinhos, a ideia basicamente para Deus não é filhos vestidos de fadinhas e coisas desse tipo. A ideia para Deus é: filho é uma arma, é uma arma. É uma arma na mão de guerreiros e guerreiras, na mão de crente. Filho é isso. Não no sentido islâmico da coisa, mas no sentido espiritual, onde os filhos vão vencer a batalha contra Satanás. Essa luta que existe contra as hostes inimigas, e os nossos filhos vão pelejar, e nós vamos ter filhos, e aumentamos o exército de Deus nesse sentido, fortificamos, os criamos, os abençoamos, ensinamos, para que eles sejam flechas, e eles atinjam o alvo, eles acertem o alvo. Este é o ponto. É formar a próxima geração de crentes, caso Cristo não volte. Pense nisso. Às vezes a gente olha para a próxima geração de uma maneira tão pessimista. Como é que vai ser a próxima geração? Depende de nós. Depende de você criar boas flechas. Ser um bom artesão. Que as flechas não fiquem variando porque você não mediu, não calculou, não gastou tempo, não investiu. Que as flechas, elas possam ter as suas pontas bem feitas. Porque nós podemos, meus irmãos, se Cristo não voltar, ter uma geração maravilhosa lá na frente. Não estou dizendo que o reino vai ser agora e vai ser instaurado agora. Mas eu estou dizendo que até a volta de Cristo, por mais que o mundo piore, os crentes podem estar cada vez mais sérios, cada vez mais conhecedores da palavra. Isso pode acontecer. Depende da minha responsabilidade com os filhos, da sua responsabilidade. Note a missão da maternidade. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: nós fazemos bebês, falando das mães, né? E bebês mudam o mundo. É isso. É isso. Nós fazemos bebês e os bebês mudam o mundo. Tem uma metáfora bem interessante em um artigo que eu li sobre o valor da maternidade, que dizia assim: pare para pensar nos parquinhos e nas praças da cidade de Juazeiro do Norte, por exemplo. Imagine se todos esses parquinhos estivessem cheios de crianças que sabem o que significa serem amadas. Crianças que conhecem a Deus e conhecem o seu povo, que têm os corações cheios das histórias da fidelidade de Deus. Os balanços
nos balanços estão crianças que estão vivendo na alegria do Senhor, crianças que sabem quem são e para que servem. Agora pergunte a si mesmo, em que tipo de cidade seria este o caso? Em que tipo de cidade nós teríamos isto? O que significa se todos os parquinhos de nosso país estivessem cheios de crianças cristãs? Isso significa que você estaria num país cristão. Isso significa que nós estaríamos cumprindo as nossas missões. Isso significaria que nós estamos entendendo qual é o foco. Nós estamos pensando, refletindo, vivendo o cristianismo de maneira intencional. Irmãs, acredito que vocês sabem muito bem disso. Maternidade não é um hobby. Não é. Maternidade é uma luta tremenda, desgastante. Vai tirar todo o teu juizinho. Não vai ser fácil. A gente não tem filho por hobby. Eu tenho filho porque eu gosto de ter dor de cabeça, porque eu gosto de me cansar e que eu gosto de me levantar de madrugada para levar no hospital. É por isso que eu tenho um filho que gosta de trocar fralda, eu adoro. Por isso que eu tenho um filho. Lógico que não é. Você tem filho porque são flechas para a glória de Deus. Visão espiritual de filhos. Você tem filhos porque você entende que você pode mudar a próxima geração para a honra e glória de Deus. Por isso você tem filhos. Expectativa, visão, esperança, fé. Uma visão cristã de maternidade. A maior expectativa de mães crentes não é ter um bom cidadão. Meu sonho é que meu filho seja um bom cidadão. Se ele for um bom cidadão, está tudo bem. Não está tudo bem não, você falhou. Falhou. Pastor, mas não sou eu que garanto a salvação dele. Mas você deve fazer tudo o que for possível e necessário para que o seu filho conheça muito bem o Evangelho. Ele tenha visto a presença de uma mãe crente na vida dele. E que se ele de fato não for um crente em Deus, você pode estar descansado no Senhor, que fez toda a sua parte. É assim que nós devemos pensar. Então não é simplesmente criar um bom cidadão, alguém que tem bons negócios, alguém que está bem sucedido numa empresa, alguém que fez uma boa faculdade. Propostas do feminismo. Estão notando? Não é isso, não é o alvo, é o alvo. Qual o propósito de uma mãe que teve uma menina? Trabalhar no coração dela a maternidade, para que ela cresça e ame a maternidade, se empenhe, valorize. Por isso que Tito vai dizer que as mulheres mais idosas da igreja devem ensinar as mais novas a maternidade. É uma função das mais velhas ensinarem as mais novas a maternidade, porque essa cultura não enxerga mais. Eu quero encerrar a mensagem, porque eu posso ficar falando aqui até... Eu quero encerrar a mensagem com um artigo que apareceu em 11 de fevereiro de 1993, sobre uma pesquisa que foi feita na Rússia. E dizia o seguinte: mulheres russas afirmam que encaravam a verdadeira liberdade como a condição e capacidade de serem mães e esposas em tempo integral. Escute o que eu estou te dizendo. As mulheres russas estão reclamando porque não têm mais o direito de serem mães e esposas em tempo integral, porque a cultura não permite. A gente vive numa realidade que não aceita mais isso. Opção esta, diz o artigo, que há muito tempo foi proibida. Uma pesquisa de opinião pública na Rússia constatou que muitas mulheres não trabalhariam fora se tivessem escolhas. Talvez seja o seu caso. Como assim não tem escolhas? O movimento feminista não conquistou justamente as escolhas? A liberdade? Não foi isso que o movimento feminista conquistou? Não. Engano. O movimento feminista, ele criou uma escravidão. Quer que eu demonstre? Basta uma jovem, dentro do nosso contexto, na nossa época, dizer: eu não quero ir para a universidade, eu não quero fazer um curso, meu sonho é casar e ser mãe. A igreja vai brigar com ela. Não é o mundo não que eu estou dizendo não, é a igreja. Como assim? Como assim? Não quer fazer um curso? É vagabunda?
Porque está tudo mudado, cara, está tudo invertido, os valores estão todos invertidos. A mulher não tem mais a opção, não tem mais de querer ser mãe e de querer ser esposa em tempo integral. Virou piada, virou deboche. Você entra numa universidade e alguém que fala isso, as mulheres riem dela, zombam dela. Como assim? Que é isso? Que visão é essa? Isso parece uma visão retrógrada, parece uma visão que não faz sentido na modernidade, parece alguém que teve uma lavagem cerebral, né? Não, fizeram uma lavagem cerebral na tua igreja. Tu é de qual igreja evangélica? A primeira coisa que perguntam. Não tem mais essa liberdade. Em nome da liberdade, a mulher perdeu a liberdade. Olha que tragédia, olha que cômico a coisa ficou. Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos sempre equilibrados na doutrina, a visão correta, confrontando a cultura da maneira certa. Que a palavra de Deus seja esse nosso guia para valorizarmos aquilo que de fato Deus valoriza. Quero desejar um feliz Dia das Mães para você e que você entenda que missão belíssima, que privilégio maravilhoso Deus te deu, que não me deu, mas Deus deu para você, como Deus me deu algumas coisas que não te deu, para a honra e glória dele. No próximo domingo eu vou encerrar essa pequena série sobre o feminismo e eu vou estar ensinando como é que a gente relaciona os papéis na família, papel do homem e papel da mulher com a trindade. Como a trindade é o elemento chave para os papéis da igreja. Tenho certeza que uma palavrinha que eu não ensinei ainda, dentro do texto de 1 Timóteo, que é submissão, vai ficar muito mais clara dentro desta perspectiva da trindade. Então, até o próximo domingo, se Deus permitir. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos e te pedimos